dispostos a visitar e orar. Eu vou pedir a ela para orar neste momento para aquelas pessoas que não estão conosco. Há várias pessoas, eu não vou mencionar nomes, mas se quiserem saber os nomes todos, a nossa irmã até sabe mais do que eu nesse sentido, não é? A nossa irmã Ribeiro também, como eu já disse há pouco, caiu e tem estado a batalhar um pouco com essa situação, então vamos também orar por eles. Obrigado, irmã. Obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua presença. É tão bom sabermos que temos um Deus que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. É Ele que nos tem amparado, nos tem guardado e nos tem ajudado a chegar até aqui. Como diz na Tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem ajudado aqueles irmãos e irmãs que têm estado tão aflitos, meu Senhor. Mas a Tua graça tem sido com eles. Obrigado porque nós podemos ver como Tu estendes a Tua mão divina sobre cada filhinho Teu. Tu sabes e conheces as necessidades de cada Teu filhinho, meu Senhor. E cada filha, nós apresentamos a Ti, Senhor. Não vou apresentar os nomes de cada um, porque Tu sabes e conheces todos eles, meu Senhor. Mas Tu és aquele que nunca tens falhado, porque Tu és justo e fiel. E é nisso, Senhor, que nós vimos a Ti diariamente, levar a Ti, Senhor, aqueles que estão aflitos, meu Senhor, aqueles que estão em necessidade, em especialmente, Senhor, a Tua serva Marques. Sê com ela. Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, porque Tu és Deus, Tu sabes o melhor que tens para ela e que ela possa, Senhor, realmente fazer aquilo, Senhor, que Tu a tens ajudado. Porque até aqui, Senhor, não sabemos a razão porque Tu aguardaste até aqui, mas há um propósito em alguma coisa, meu Senhor. Tu és Deus real e sabemos que a Tua bênção pode cobrir cada filhinho Teu, mesmo agora neste momento, Senhor, as necessidades que hajam dentro desta igreja, que Tu possas estender a Tua mão sobre cada filhinha e cada filhinho Teu, Pai, e nas suas famílias, em nome de Jesus eu Te entrego, porque Tu és o Deus, Senhor, que os cobres com o Teu sangue, Jesus amado. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas e por aquelas que ainda hão de vir, e nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus, e amém. Amém. Obrigado, irmã. Só queria para mencionar, como foi dito, e pois o irmão Horácio, acho que ele deve ouvir, para aqueles irmãos ou irmãs que quiserem contribuir alguma coisa para Moçambique, como o pastor Marilton fez um apelo, que eles, obviamente, os recursos têm aumentado e eles querem ter um programa para as crianças este mês. Então, se há pessoas que querem contribuir, eu vou pedir ao irmão Horácio no fim, talvez para estar ali com o saco, e os irmãos podem pôr no saco. Se alguém pôs na oferta, porque eu ainda não tinha mencionado, pode só dizer para a gente depois pôr isso de parte. Mas eu vou pedir ao irmão Horácio ou outra pessoa para estar ali à porta com o saco das ofertas, e se alguém que queira dar, não é? Pode assim fazer, ok? Eu depois, eles podem só poder fazer isso. Ok, então, vamos então entrar na palavra do Senhor. Bem-vindo a todos mais uma vez. E nesta manhã eu quero falar sobre entrando num novo destino. Entrando num novo destino. Ou pode-se dizer, entrando numa nova fase. Quantos de nós aqui já passamos por coisas na nossa vida que as coisas mudaram tanto que a pessoa não estava à espera disso acontecer, não é? E às vezes a gente na vida passa por coisas, ou a gente
perde o trabalho, ou alguém na família morre. E é muito difícil porque agora a pessoa está a entrar num novo destino, numa nova vida, né? E a pessoa às vezes não sabe como enfrentar e o que fazer nessas situações. Já alguém aqui passou por situações assim que a gente fica, não é? Assim um bocado, o que é que aconteceu aqui? Como é que eu vou resolver? O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer se, não é, esta pessoa faleceu ou aquela pessoa faleceu? Ou o que é que eu vou fazer se eu estou desempregado? Como é que eu vou enfrentar esta situação? E nesta manhã nós estamos aqui para pensar na ceia do Senhor e para celebrar, não é? Uma pessoa disse amém, então pelo menos uma pessoa está feliz. Então, nós, a semana passada, falamos em quê? Não sei se os irmãos lembram-se ou não lembram-se. Ok? Falamos sobre como a amargura às vezes pode afetar o louvor. Que o povo de Deus estava a celebrar porque iam ser libertos. Mas depois dessa celebração, entraram a um lugar onde tinha água e chamaram Mara porque aquilo estava muito amargo. E não conseguiam beber essa água. Os irmãos lembram-se? Mas agora, como a gente está a celebrar, ou vamos nesta manhã tomar a ceia do Senhor, eu quero só voltar porque Deus instituiu algo antes deles viajarem. Deus já tinha preparado algo e já tinha feito uma promessa e dito, é isto que eu quero fazer. Ok? É isto que eu vou fazer porque isto é o meu plano. Então, quantas pragas é que veio sobre os egípcios? Quantas pragas? Foram 10 pragas, não foi assim? Então, se a gente vê na Bíblia, são vários que aconteceram. Eu não vou estar a falar nisto, talvez, mas a gente ainda está no Egito, ok? Diga à pessoa ao seu lado, a gente ainda está na viagem do Egito. Ok? Lídia, podes dizer, não sei se o teu... ele já está ali, fugiu. Elsa, podes ver aqui dentro, contra a parede, lá no quarto tem uma vara de Moisés. Contra aqui na esquina. Então, a gente ainda está a fazer esta viagem. E o que é que aconteceu? Antes do Senhor dizer ao seu povo que eles passaram por pragas. A Bíblia não diz completamente... Sim, obrigado. Deixa-me só... Então isto é a vara de Moisés. Ele deixou para mim. Se alguém quiser comprar, custa muito dinheiro. Eu vou deixar ali para aquilo depois. Então, o que é que aconteceu? 10 pragas. Não é? A gente passa por certas situações que às vezes na nossa vida até parece pragas. E às vezes quando eu já tenho tido, não sei se mencionei a semana passada, mas já tenho tido experiências que quando eu decido entrar em jejum e oração, já tem sido 2 ou 3 vezes na minha vida que a minha casa enche-se de moscas. Há 2 semanas atrás, parece que foi, a minha sogra pode dizer, eu comecei um jejum. E no domingo, quando acordei, a minha casa estava cheia de aquelas moscas grandes, assim, cinzentas.
A irmã nunca viu essas moscas. Então eu vou trazer para os seus anos, vou trazer numa caixinha para importar elas, exportar. Então eu comecei a orar e no domingo minha casa estava cheia de moscas. Porquê? Porque o Satanás chama-se o Senhor das moscas. O rei Beelzebub quer dizer que ele é o rei das moscas. Então até as moscas que chateiam tanto, ele está em controle. Ele é o rei disso. Imagine ser um rei das moscas. Então, Alexandre, naquele dia, durante o dia, eu matei 100 moscas. 100. Eu até pus elas assim, não é? Quando a pessoa vai matar com uma espingarda, põe as pessoas numa linha. 100. Então imagine ter uma praga de moscas. A casa está cheia. Os animais estão com moscas. A comida, a pessoa quer comer, não pode comer. Talvez tenha que tapar-se com uma rede, comer por baixo da rede, porque está cheio de... A gente está aqui no culto e as moscas estão aqui. A gente nem pode ouvir o louvor porque elas estão a entrar nas orelhas, estão a entrar nos narizes, estão a entrar... Imagina uma praga assim. Ou uma praga de sapos ou rãs. A pessoa que senta-se e sente uma coisa molhar e olha e está lá. A gente ri-se, mas imagina a pessoa ir para a cama. A pessoa levanta os lençóis e já tem lá visitas que querem dormir consigo. Imagina essas coisas. Agora, tiveram 10 pragas. Uma delas foi o rio Nilo estava com sangue. Então aí talvez os judeus sofreram porque isso era um lugar onde eles iam pescar água para beber. Agora a pessoa bebe água e tem o sabor de sangue na água. Mas agora chega um ponto, a 10ª, última, é uma praga que também podia afetar os judeus. E o que é que foi essa praga? Foi a morte do primogênito. Aquele que nasceu primeiro vai morrer. Imagina a pessoa ouvir isso e pensar que amanhã eu vou receber notícias que o meu filho, filha, morreu. Então, o povo israelita estava numa situação que essa praga podia afetar a eles se eles não obedecessem aos senhores. E os irmãos sabem que há pragas neste mundo que afetam a nós se a gente não obedece aos senhores. Em Deuteronômio 28 fala sobre se a gente não faz isto, isto acontece. Se a gente faz isto, isto acontece. E às vezes a gente quer estar no mundo, mas não quer obedecer ao Senhor. Às vezes há coisas na Bíblia que a gente não percebe. Porque é que o Senhor nos diz, por exemplo, para a gente abençoar Jerusalém? E a palavra do Senhor diz para a gente fazer isso. Porquê? Porque é algo que Ele requer de nós. Eu não percebo o porquê, eu não sei o porquê, mas o Senhor é que está a dizer. E se eu for contra isso, eu não estou a obedecer a palavra do Senhor. Um dia o Senhor vai-me explicar o porquê. Porque eles foram escolhidos, graças a Deus que eles desobedeceram, porque deu-me a mim uma oportunidade para fazer parte agora da família do Senhor. Então o que é que aconteceu? O Senhor, em Êxodo 12, disse, olha, vocês têm que preparar, Êxodo 12, versículo 8, o Senhor disse, vocês têm que preparar, porque algo vai acontecer. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, como igreja, ok? Desliga ali, porque eles estão agora a olhar para ali, agora eu é que
Olham para a minha careca aqui. Eu quero dizer aos irmãos, como igreja, Deus está a dizer que a gente vai entrar numa nova fase. Nós vamos entrar numa nova viagem. E muitas vezes, para a gente começar uma viagem, a gente tem que tomar passos para fazer essa viagem. A gente tem que planear e a gente tem que dizer, eu vou viajar e tenho que me preparar. Quando a gente vai a Portugal ou a gente vai a Hong Kong, a gente tem que preparar as malas ou a gente tem que dizer... A gente não pode só dizer, amanhã, depois a gente vê, eu vou para o avião e eles lá vão me dizer o que fazer. Não, eu tenho que chegar lá já preparados. E sabem uma coisa? A gente temos que preparar porque vai chegar uma viagem que as nossas malas têm que estar preparadas. Senão a gente vai ficar aqui. Vamos ficar aqui. E amanhã pode ser muito tarde. A gente pode acordar e certas pessoas que a gente telefona já não estão cá. E cada um de nós temos a responsabilidade de obedecer a isso. E não é o facto, irmão Horácio, só da gente vir à igreja. Não. Porque estas cadeiras estão na igreja o dia todo e elas não vão para o céu. O facto que o meu pai era pastor, não quer dizer que eu vou para o céu, só porque ele era pastor. Eu tenho que tomar uma decisão. Então, em Êxodo 12, versículo 8, diz assim: e naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e com ervas amargosas. Então, o Senhor estava a dizer, vocês vão começar uma viagem, mas o que eu quero que vocês têm que ter um braai. Vou chamar um braai. Ok? Um braai. A gente vai fazer um braai. Churrasco. Mas a gente aqui percebe braai. Churrasco, eu não percebo churrasco. Os americanos dizem barbecue. Mas braai tem assim um nome. Eu sei que o Fábio não sabe dizer braai, porque ele... Mas eu quero dizer, irmãos, quando o Senhor nos está a preparar para uma viagem nova ou algo novo que Ele tem que fazer, há vezes que a gente tem que cortar. Porquê? Porque a palavra do Senhor é clara e talvez, eu não sei se o tempo vai dar e a gente vai ler, mas o povo israelita estava já a acomodar-se com a vida deles. Eles estavam quase que, embora, Elsa, que eles eram escravos, eles já estavam a dizer, bem, a gente está aqui, é a vida que a gente tem, a gente já não quer mudar. E às vezes há pessoas, há crentes que querem vitória, mas nem querem pagar o preço de entrar em jejum e oração. Pastor, eu quero que Deus me cure. O irmão e a irmã têm que jejuar. Não posso, que eu tenho problemas com diabetes, tenho problemas com isto. Irmãos, quando a gente está desesperado e quer uma vitória, a gente tem que pagar um preço. A gente tem que dizer, eu quero, eu vou fazer. A nossa irmã, como a gente sabe, põe de pé, como a gente sabe, ela estava paralisada por 7 meses. 7 meses. E ela não podia andar, não podia usar os dedos, estava na cama, não podia nem usar o telemóvel. Isso para mulheres é muito difícil. Para os homens também, não é? Mas os dedos não se mexiam e eu mandava uma mensagem a dizer, como é que estás? Como é que estás? E ela não podia responder porque estava cheia de osteoporose. Mas ela e o marido, o Senhor falou ao coração e eles tiveram que fazer uma viagem de Jeffreys Bay, que leva 4 horas e meia, quanto é que é? 14 horas, 14 hours from Jeffreys Bay to the Promised Land.
14 horas e ela não podia se sentar no carro, tinham que parar de vez em quando e levaram, parece que foi 2 dias. Mas Deus tinha dito que Ele ia curar ela aqui neste lugar. Então foi um sacrifício andar no carro e o marido dela tinha que agarrar nela e pôr no colo e levar ela. A gente vê ela aqui e a gente às vezes esquece. E o povo israelita esqueceu-se daquilo que estavam a sofrer. E às vezes, quando a gente está a um problema, a gente quer que o pastor agarre numa varinha mágica e a gente vem e o pastor diz Alachai, Malachai, água da Índia e puf, os problemas já estão resolvidos. A gente não quer pagar um preço. Às vezes, quando a gente quer cura, a gente tem que pagar o preço. Quando a gente quer algo acontecer, às vezes a gente tem que pagar um preço e dizer não. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou fazer um esforço. Eu não tenho recursos, eu não tenho um trabalho, mas eu vou estudar a Bíblia e vou declarar todos os versículos que falam e dizem o Senhor vai providenciar. Eu vou escrever esses versículos e todas as manhãs eu vou ler. Quando eu estou doente, eu vou escrever os versículos todos que falam sobre cura divina e eu vou declarar. O que é que aconteceu? O povo israelita estava já acostumado àquela vida. E às vezes nós, como igreja, a gente diz, o que é preciso mudar, pastor Abel? A gente já tem este prédio e aquele prédio e aquele prédio. Por que é preciso ir para outro prédio? Irmãos, o Deus que eu sirvo não é um Deus que para. Ele é um Deus que renova. Ele é o Deus que quer coisas novas. As coisas novas estão à frente. O Senhor quer coisas novas. Ele quer mudar. O universo, todos os dias, o universo está a expandir, está a crescer. Então o Senhor disse ao povo israelita, vocês têm que assar essa carne e vocês têm que se preparar porque amanhã a gente tem que ir embora. E os irmãos sabem que às vezes na nossa vida, quando Deus fala aos nossos corações, nós temos que tomar um passo e dizer, eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Antigamente eu era desta religião, era disto, era daquilo, e agora eu já vou destruir todas as coisas do passado. E o povo israelita, a Bíblia diz-nos que eles estavam a servir os deuses do Egito. Eles já tinham estado tanto tempo, 430 anos ou mais, tão envolvidos com Egito que eles já estavam a ser como eles. E os irmãos sabem que às vezes quando a gente passa muito tempo com pessoas que dizem palavrões, ou pessoas que falam certas anedotas, ou pessoas que são adeptos de alguns teams, a gente começa a ser influenciados por eles. Os irmãos sabem que há o que a gente chama um espírito de associação. Uma pessoa que vai tomar droga, muitas vezes não fica só, Elsa, viciada por causa da droga, fica viciada porque a pessoa que está a fornecer a droga tem um espírito e cada vez que eu recebo aquela droga, eu estou a receber esse espírito. Então, eu não posso, quando eu me converto ao Senhor, não posso voltar ao mesmo lugar e pensar que aquilo não me vai afetar. Eu tenho que dizer, até aqui eu ia e era aqui onde eu vivia, mas agora não. Vou deixar e vou para a frente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora a minha pergunta é, será que nós na nossa vida fazemos isso? Será que a gente tem tomado passos? A gente está a passar por certas coisas. A gente vivia desta maneira porque a gente sofremos abuso. Ou a gente sofreu... Esta semana que passou eu fui ouvir um testemunho de um homem que se a gente ouvir, a gente pensa que
é inteligência artificial. Porque aquilo é tão... Ele era um homem que aos 7 anos ele estava na escola e ele começou a roubar na escola porque os pais não tinham recursos para pagar para ele ter roupa, para ele ter... Então ele começou a roubar aos 7 anos. Ele aos 5 anos, ele gostava de Deus e então ele foi àquela igreja africana, Enriakerk, para aqueles que sabem. Matias, se calhar não sabe, Enriakerk, para ele isso já enxaquecas, ele pensa que é enxaquecas, mas é Enriakerk. Ele ia lá, vou chamar a missa, ele ia à missa, e quando ele foi uma vez a um culto, o pastor lá violou a ele. Então ele foi violado aos 5 anos. E ele começou a aceitar que isso era normal. Mas ele revoltou-se tanto contra a igreja, e é uma pessoa africana, Okartbrits. Mais africano do que isso não pode ser. E ele revoltou-se e tornou-se muçulmano porque aquela pessoa violou ele. E o que é que aconteceu? Ele começou a entrar em crime, ele começou a fazer, como é que se diz, karate e coisas assim para se defender, não é? Defender das outras pessoas, porque ele não era muito grande, mas ele era muito forte. E ainda hoje ele é muito forte. Então o que é que ele fazia? Ele começava a roubar. E ele, na escola, quando ele via uma criança a comer o almoço que a mãe mandou, ele ia lá e tirava aquilo e comia. Se a pessoa falava, ele batia na pessoa. Ele era tão mau que quando ele saiu da escola, a escola teve uma festa para celebrar que ele saiu. E ele começou a entrar em crime e é aqui na África do Sul. Ele tinha mais de 400 pessoas por baixo dele que eram gangsters, que roubavam e tinham um crime organizado. E o que é que aconteceu? Ele revoltou-se contra a igreja e depois alguém disse a ele, para seres o líder desta área, tu tens que matar alguém. Porque a prisão é a tua escola. E se tu ainda não foste à prisão, não entraste na escola. Então o que é que aconteceu? Ele e os amigos decidiram ir matar aquele padre que violou ele. E ele foi e matou esse padre. Mais tarde na vida, ele teve namoradas, teve amantes, ele teve uma filha. E como ele agora tornou-se o líder do gangue, nesses gangues ele fazia dinheiro por dia, milhares de rands a vender drogas, a matar pessoas, a roubar carros. Ele estava em controle disso tudo, na área de Durban. E depois um dia, o gangue que estava contra o gangue dele telefonou a ele e disse, nós temos a tua filha, e ela tinha, acho que era 17 anos, nós temos a tua filha aqui. Se tu não nos deres essa área, a gente vai matar a tua filha. E ele, como líder, não tinha emoções, não tinha nada. Ele disse, para mim não faz mal. Se vocês matam ou não matam, é igual a litros. Uns dias depois, ele recebeu a filha em pedaços na casa dele. E sabem que ele, um dia, eu estou cortado por causa do tempo, ele encontrou-se com um homem que era um pastor. E este pastor falou com ele sobre as coisas do Senhor. E este pastor abraçou ele e disse, até para ti Deus tem um plano. Ele sentiu um amor tão grande, tão poderoso.
que ele, naquele dia, foi completamente liberto das drogas, dos problemas, de estar a dormir com esta mulher e aquela mulher. Num dia foi radicalmente mudado. A vida dele mudou toda. E ele decidiu, já não volto mais. Ele converteu-se, aceitou Jesus. Mas infelizmente ele foi a certas igrejas que as pessoas conheciam quem ele era. E essas pessoas puseram ele fora. Disseram, um homem como tu não pode entrar aqui nesta igreja. Então ele começou outra vez a revoltar-se. Mas quando os próprios homens que eram, vamos lá dizer, debaixo dele, souberam que ele tornou-se crente, eles decidiram matar ele. E ele um dia estava a andar no carro, parou o carro no semáforo, ele olhou assim e viu 3 ou 5 homens, ele não sabe bem, com armas, ele só viu tiros. Daquilo que a polícia disse, foi 43 balas que eles dispararam e ele recebeu 15 no corpo dele, no coração, em vários lugares, na garganta aqui. E ele só lembra-se de cair e pôr o dedo assim para parar o sangue. Os irmãos sabem que quando ele foi para o hospital, ele diz que sentiu a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele não teve medo, ele só disse, Senhor, é a tua vontade. Eu quero servir a ti, eu te conheço como Senhor e Salvador. E quando ele estava na cama deitada, eram 2 médicos muçulmanos que estavam a querer salvar ele. Subnaturalmente, ouçam, subnaturalmente as balas começaram a sair do corpo dele. E as áreas que estavam a sangrar começaram subnaturalmente, irmão, a fechar-se. Que ele levantou-se e até hoje ele ainda está vivo. Mas ele teve que tomar uma decisão que ele ia deixar o passado para trás. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que aquilo que Deus está a planear, que vai acontecer no mundo, não é só aqui na África do Sul, no mundo inteiro, há coisas que estão a acelerar, que nós como crentes não podemos estar presos com a nossa vida aqui natural, como eu falei há 2 semanas atrás. Nós temos que ir à frente e o Senhor disse a eles, vocês preparem-se, põem as sandálias, agarrem na nossa vara, homens, preparem-se, porque vai haver uma mudança e vocês têm que sair, porque agora tem um novo futuro. Há uma nova fase na nossa vida que Deus está a preparar. Há uma nova fase aqui no mundo que está a ser construída. E nós, como crentes, temos que nos preparar. Temos que preparar as nossas famílias. Nós não podemos ter um pé no Egito e outro pé em Canaã. Não pode ser. Então, o que é que Deus disse? Deus disse a eles, vocês têm que queimar, fazer um braai, um churrasco, e têm que comer aquela carne toda, mas vocês têm que agarrar no sangue, e nesse sangue vocês têm que pôr nas vossas portas, do lado, em cima. E o Senhor diz, quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue e ele vai passar por vossa casa e não vai fazer mal algum. E os irmãos sabem que tudo que há na Bíblia, como eu falei há a semana passada,
tudo no Velho Testamento era uma sombra daquilo que Jesus ia fazer. Então, eles puseram o sangue e houve alguém que também pôs o seu sangue naquelas madeiras da porta. E ele era a porta, mas ele pôs o sangue nas portas. Porquê? Porque o Senhor disse que cada um de nós que estamos aqui, aquele sangue que Jesus verteu, pagou um preço para nós não ficarmos a viver no passado, mas para sabermos que Ele tem algo especial e algo novo para nós. E quando o inimigo vem, irmãos, se a gente ver aqui, aquelas madeiras que tinham sangue, Jesus foi e Ele próprio, obrigado Marisa, Ele próprio pôs o sangue. Porquê? Porquê que Ele fez isso? Os irmãos sabem que Jesus, na última ceia, Ele estava no tempo da Páscoa, Ele estava em Jerusalém, não foi por acaso. Ele estava lá porque Ele estava a dizer, isto era a Páscoa, daquelas traves que vocês puseram a sangue, agora eu vou pôr o meu sangue na cruz do Calvário para pagar para vocês. Porquê? Em inglês, alguém escreveu isto, e eu vou só pôr, algumas pessoas já usaram isto, e diz assim, no inglês, a Marisa vai pôr, diz, o Senhor não verificou quem dentro da casa era digno. Ele verificou o sangue nos umbrais da porta. Nenhum de nós é digno. Somente o sangue de Jesus nos pode cobrir. Somente o sangue de Jesus nos pode cobrir. Os israelitas não eram dignos de ser salvos, mas porque eles obedeceram e eles sabiam que o sangue de Jesus estava a tomar conta e estava sobre eles, eles sabiam que quando a morte passava, eles não iam ser atingidos. Não por aquilo que eles fizeram. O Senhor não o verificou e disse, as pessoas que estão ali são boas pessoas. A palavra do Senhor diz que Jesus até, ou Deus neste caso avisou, se vocês saírem da porta da vossa casa durante a noite, vocês vão morrer. Então, nós como crentes, irmãos e irmãs, Jesus pagou o preço, Ele pagou para a nossa doença, Ele pagou para a nossa saúde, Ele pagou tudo, os problemas que a gente está a passar. Mas eu tenho que chegar a um ponto, a razão porque o Senhor teve, vamos lá dizer, esta festa, esta Páscoa, foi para dizer, eu quero que vocês começam uma jornada nova. Mas a palavra do Senhor diz que também que eles com o cordeiro tiveram que pôr uma coisa amarga. As ervas amargas. Porquê? Porque o Senhor não queria que eles estivessem ali a dizer, esta carne, este cordeiro é tão boa, vamos ficar mais aqui um pouco. Não, Ele pôs a erva amarga para relembrar a eles que vocês viviam assim, mas agora nós vamos começar uma jornada nova e vocês têm que obedecer a mim, têm que seguir a mim. E o que é que aconteceu? Uns anos mais à frente, Jesus, com os seus discípulos, Ele voltou para celebrar. Eu quero dizer aos irmãos que há épocas na nossa vida que eu
e o irmão e a irmã passamos, mas a gente não pode continuar a viver no passado. A gente lembra-se do que aconteceu, mas a gente não pode deixar o passado afetar o nosso futuro. E há muitas pessoas aqui que não estão a ir à frente e estão quase a não dar valor ao sangue de Jesus, porque continuam a lembrar-se do passado. Os meus pais eram assim. Eu sou assim porque eu passei por isto. Mas nunca tomam uma decisão de dizer: é uma nova época, uma nova fase da minha vida. Eu vou decidir ir à frente. Os irmãos sabem que quando os israelitas saíram do Egito, eles levaram tesouros, ouro, animais. Deus disse a eles para falar com os egípcios, para dar a eles. Então, quando a gente sai de uma fase, o Senhor vai sempre providenciar para a gente continuar a nossa carreira. Deus nunca nos vai deixar sem recursos, sem nada. Não, Deus diz: vocês agora vão comer o cordeiro com ervas amargas para lembrar-se. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas às vezes quando eu como crente parece que estou à frente. Às vezes eu tenho coisas que acontecem na minha vida que me lembram daquelas coisas amargas que eu já passei. Não sei se os irmãos já têm tido situações comigo, tem acontecido, que Deus me cura, mas depois mais uns anos à frente parece que aquela doença quer voltar outra vez. E eu tenho que dizer: para trás de mim, Satanás. Deus já me curou, Deus já me deu vitória, eu não volto atrás, as coisas novas são mais. O Senhor diz que Ele ama a prosperidade daqueles que servem a Ele. Ele ama. Ele quer que nós fôssemos prósperos. Ele quer que nós somos com saúde. Ele quer que a gente esteja a viver. Porque Ele pagou na cruz do Calvário. E essa fase já passou. As coisas velhas já passaram. Porquê? O Senhor diz que há pessoas que ainda estão a celebrar aquilo que os israelitas sofreram. Não. O Senhor disse que Ele tornou-se aquele cordeiro. Ele agora é esse cordeiro. Há igrejas que hoje em dia, ainda nas igrejas, matam animais. Então quer dizer que eles pensam que o sangue de Jesus não chegou. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, esta fase nova que há na sua vida e na minha vida e na nova vida, nós temos que nos preparar e dizer-se, não é? Eu já ouvi pessoas a dizer: não é? No passado Deus operou assim, ou fez milagres. Não, o Deus do ontem é o mesmo hoje e Ele vai ser eternamente. Mas eu não quero voltar para trás, porque o Senhor tem coisas novas e a sua palavra diz que são novas todas as manhãs. E há muitas pessoas que estão amarradas no passado, mas Deus teve aquela Páscoa para dizer: vocês, aqui é um novo concerto. Daqui em diante, vocês são livres. Vocês são meus. Eu é que vou tomar conta de vocês. E há irmãos e irmãs aqui que aceitaram Jesus como Salvador, que Ele agora é o seu Senhor, mas eles agora estão a voltar para trás. Estão a falar: mas naqueles dias eu tinha isto e eu tinha aquilo. Porquê? Não estão conscientes que Jesus já pagou o preço. E Jesus, por acaso, irmão Pereira, ele disse: está consumado. Aquela fase já acabou, já terminou. Mas eu tenho as notícias para os irmãos. Jesus disse uma coisa, ele disse que eu vou voltar e outra vez nós vamos tomar a boda e vamos estar juntos a celebrar-se. Porquê? Isso quer dizer que Deus vai chegar a um ponto que aquilo vai terminar e o Senhor agora diz: agora nós vamos estar a reinar por 1000 anos.
com o Senhor. 1000 anos. Então, Deus mostrou-nos, naquele tempo do Egito, chegaram aqueles anos e Deus disse, acabou. Vocês agora estão livres. E agora a gente está a viver nessa liberdade que o Senhor nos tem dado, mas vai chegar a um ponto que o Senhor vai dizer, acabou. Agora é uma vida nova, os céus vão ser novos, a terra vai ser nova e Deus vai reconstruir tudo como Ele queria. Talvez nós estamos ainda com efeitos do Egito, talvez estamos com efeitos do nosso pecado, mas nesta manhã, quando a gente vai tomar a ceia, a gente tem que dizer, Senhor, como tu fizestes com os israelitas que estavam no Egito, tu dissestes, prepara-te, prepara-te. A gente vai, há um novo futuro, há um novo amanhã. Eu quero dizer para si, irmão e irmã, o Senhor há um eco dessa mesma mensagem. Jesus está a dizer, há um novo dia, há uma nova época, há algo novo que eu tenho para si. Até no lugar onde havia deserto, eu quero trazer água. As coisas velhas já passaram. Eu vou fazer algo de novo. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. E nesta manhã, ao tomar a ceia, nós estamos a celebrar esse algo novo. O que é esse algo novo? É que Jesus pagou o preço para os meus pecados. Ele pagou para a minha vida. Não há ninguém aqui, nenhuma pessoa, que pode dizer que eu vou para o céu por aquilo que eu fiz. Ninguém. Tu és mentiroso. Só pela graça e a misericórdia do Senhor, que Ele pôs naquelas traves, naquelas madeiras e disse, eu estou a pagar. Inimigo, as pessoas que estão com o meu sangue, tu não tens nenhum direito de matar elas. Tu não tens nenhum direito de roubar a elas. Tu não tens nenhum direito para roubar a falta de sono. Não tens, em nome de Jesus. Elas estão cobertas pelo sangue do Senhor Jesus. Elas estão protegidas pelo sangue de Jesus. E isso ainda está efetivo hoje em dia e vai continuar amanhã e depois da manhã até Jesus voltar outra vez e tomar a ceia conosco e dizer, agora há algo novo que eu preparei para vocês. Há algo que Ele tem para nós. Mas até lá, nós temos que celebrar aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu vitória. Ele nos deu saúde. Ele nos dá providencia para cada necessidade que nós temos. Porque Ele agora é o nosso Cordeiro. E nós estamos numa fase, numa área, num tempo novo. As coisas velhas, o Velho Testamento já passou. Nós temos um novo concerto. E este concerto é o que Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Eu não sei qual é a coisa que quase está a puxar para trás. Parece que é um elástico, que a gente toma uns passos para a frente e parece que a gente volta logo para trás. O Senhor nos quer dar vitória. Vamos focar naquilo que está à frente. Eu não estou a dizer que a gente não pode lembrar aquela pessoa que faleceu. Eu não estou a dizer isso. Eu também já perdi os meus pais, já perdi irmãos, já perdi. Mas eu, olhando e fitando os meus olhos em Cristo, o autor e consumador da minha fé. Onde é que o irmão e a irmã têm os seus olhos? Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Eu não sei qual é a coisa que está a amarrar-se, é o seu passado. Todos nós temos uma história, todos nós temos um passado.
Mas nesta manhã, através do preço que Jesus pagou, eu vou pedir aos irmãos que vão servir, ou às irmãs, não sei, que possam vir aqui. Eu vou pedir aos irmãos e às irmãs para dizer: Senhor, eu muitas vezes ainda sinto solidão porque eu perdi os meus pais. Eu sento-me lá em casa a chorar. Eu sinto solidão porque eu não tenho o meu esposo ou a minha esposa. Ou eu sinto isto. E eu não estou a querer minimizar a dor. Mas o que eu quero alertar é: não deixe o inimigo usar isso para pôr assim em depressão e solidão. Porque o Senhor diz que Ele quer ser o nosso esposo. Ele quer ser. Ele nunca nos deixa nem desampara. E quando a gente começa a focar nessas coisas, parece que a gente nem sente a presença de Deus. E nesta manhã, talvez o irmão e a irmã tenham que vir perante o Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor. O meu foco está no mundo, no que está a acontecer em Israel. O meu foco está no que está a acontecer no meu banco. O meu foco está a acontecer na minha saúde, na minha vida. Mas Tu és o Cordeiro Imaculado, Senhor. Eu merecia estar morto, mas Tu pagastes por mim, Senhor. Talvez a gente possa só tocar aquela música Yeshua, enquanto a gente prepara o nosso coração para tomar a ceia. Talvez ainda há coisas do nosso passado, da nossa vida, que a gente nesta manhã tem que entregar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me. A vida, Senhor, que eu passei, meu passado, muitas vezes está-me a puxar para trás, mas Tu pagaste o preço. Tu me querias libertar, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu muitas vezes sinto-me preso, amarrado. Liberta-me, Senhor. Pai, eu Te peço uma bênção sobre os alimentos que a gente vai tomar agora. Que a gente possa tomar consciência daquilo que Tu fizestes por nós, Jesus. O inimigo muitas vezes vem, Senhor, e traz aquela doença outra vez, ou aquela dor, ou aquele problema financeiro. E a gente fica tão consumados, Senhor, com o problema que a gente não focamos em Ti, Senhor. Que já passastes e dissestes: eu tenho uma nova jornada, uma nova vida para vocês. Os irmãos vão entregar, e enquanto eles entreguem, a coisa que é necessária para a gente tomar a ceia é que a gente já aceitou Jesus como Salvador. E ao tomar, que a gente diz: Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu não quero tomar isto indignamente, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque Tu já pagastes e eu quero aceitar aquilo que Tu fizestes por mim. Enquanto os irmãos vão entregar, vamos analisar as nossas vidas e dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, nesta manhã. Eu não estou a ir à frente com a minha vida, mas Tu já pagaste o preço. Eu estou a viver no passado, eu estou a viver no... Mas hoje, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, eu sei que Tu pagaste o preço. E Tu estás a dizer: vai, sai, em frente, avante. Ajuda-me, Senhor. E nesta manhã, quando os irmãos receberem, é uma coisa pessoal entre si e o Senhor. Talvez ainda sente-se amarrado para o seu passado. Talvez há coisas no seu casamento que estão a afetar a sua vida. Talvez há coisas que já aconteceram. Muitas vezes o inimigo quer usar isso para nós não vivermos uma vida com liberdade.
E eu quero encorajar aos irmãos para dizer, não, aquilo que você estiver a passar, para tomar uma decisão, eu vou entrar no jejum e oração. Chega. Jesus já pagou por mim e nesta manhã eu vou lembrar ao inimigo que Jesus já pagou e Ele vai me dar vitória. No meu lar, na minha casa, no meu negócio. Jesus já pagou. Eu não preciso voltar atrás. Eu vou cortar aquela corda que me está a amarrar. Meu passado, o abuso. Eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. O Senhor já pagou o preço para mim. Enquanto os irmãos estiverem nas suas mãos, analisem a sua vida e onde estão, e aquilo que estão a passar, e aquilo que o inimigo talvez está a querer trazer para trás. E que possam dizer, não, chega. Jesus pagou, naquele dia Ele pagou, na cruz do Calvário Ele pagou, mais de 2000 anos atrás Ele pagou. Eu já não preciso pagar mais, já não preciso matar um cordeiro, porque Ele foi o cordeiro. E Ele pagou de vez, para sempre. Está consumado. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Jesus. E quando o irmão e a irmã analisar a sua vida, tome perante o Senhor. Nós não vamos tomar em conjunto hoje, cada um ao seu tempo, se refletir na sua vida, naquilo que está a passar, e possa dizer, Senhor, perdoa-me. Ou possa até dizer, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu te louvo por aquilo que está a acontecer na minha vida. Obrigado por a vitória. Obrigado por tudo que tu estás a fazer e vais fazer. Eu entrego, Senhor, a minha vida a ti. Obrigado, Jesus, pelo o teu corpo, o teu sangue. Tome sozinho, ou se quiser tomar com o seu esposo ou esposa, mas vamos celebrar ou dizer, Senhor, perdoa-nos. Tu já pagastes e deste-me um novo futuro. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos tomar, cada um no seu tempo, tome perante o Senhor e dizer, Senhor, obrigado. Os irmãos sabem que aquele cordeiro teve que ser queimado. E Jesus foi buscar as chaves da vida e da morte. Teve que ir ao inferno pescar. Ele também sofreu. Foi queimado, literalmente, como aquele cordeiro. Nós não precisamos mais de sofrer, passar por essas coisas. Vamos agradecer ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado. Se olhar para o biscoito, podem ver que está queimado, tem buracos. Pense naquilo que Jesus fez por si. E pode tomar, os irmãos ao seu tempo, tomem. E agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, que tu pagaste o preço e tu puseste o teu sangue sobre o madeiro, Senhor, sobre as traves, e tu disseste, está consumado. Ajuda-nos, Senhor, a viver nessa nova vida que tu preparaste para nós, Senhor.
gente possa refletir essa vida no nosso dia a dia. E onde há pessoas que estão a batalhar, estão a sofrer, Senhor, dá vitória, estende a tua mão, Senhor, que eles possam sentir, aqueles que estão em casa, Senhor, tu possas ir ter com eles, eles possam sentir as nossas orações e o teu poder e a tua presença. Revela, Senhor, a tua presença a eles nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor. Obrigado, Senhor, que a gente pode estar aqui no teu meio e que nós possamos meditar e onde o inimigo está a atacar, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja financeiramente, emocionalmente, que a gente possa dizer: Jesus já pagou o preço. Eu não preciso de pagar mais. Já foi pago na cruz do Calvário. Satanás, tu sabes que Jesus pagou por nós. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs. Não esquecer o culto de oração. E no dia 5 nós vamos começar a Santa Ceia. Amém. O jejum. Não esquecer. Vamos preparar os nossos corações e pedir ao Senhor para operar na nossa vida. Amém? Obrigado. Deus abençoe.